Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Olha que massa que eu achei aqui. Questão de ficar futucando os assuntos, os recursos da internet é muito bacana. Achei um submarino, né? Para que a gente fique com esse fundo aí virtual aí bonitinho. Mostra para gente um trabalho, uma porção interessante que a gente tem aí, que é com referência à, à parte do berço, né, da vida, né, que é fundo de mar. Tá ali, ó, procurando o Nemo ali atrás, Marlin. Achei bonitinho esse negócio, bem pertinente. Falei, gente, que massa. Vamos entrar, então, já que a gente está falando de um assunto que é muito interessante, que é a evolução, né? Nós vamos discutir aqui um assunto que é relativamente extenso. Grande parte das informações que eu vou passar aqui para você não tem nos livros didáticos. Ele tira a beleza histórica, né? Porque o livro didático ele é muito seco. Ele só coloca para você alguns pontos, alguns tópicos e tira toda a dinâmica, todo o trabalho que teve, que é gigantesco. Não é fácil ser pesquisador. Essa área de você entrar em pesquisa, meu filho, dá um trabalho danado. E principalmente quando a pesquisa é de cunho histórico, né, que leva mais tempo ainda para você realmente reunir dados e apresentar isso de forma mais concisa, de uma forma mais experimental, né, para você acabar não falando abobrinha, isso leva um tempo danado. Então, nós vamos falar de dois grandes personagens aqui, que é Jean-Baptiste Lamarck, né, e Charles Darwin, desse efeito dele. E, historicamente, o de Darwin tem mais detalhes, tem mais riqueza de informações, ele é um pouquinho mais extenso, mas eu acabei dividindo isso em dois blocos. Eu tentei gravar de primeira, mas deu 1 hora e 15 minutos. Falei, meu Deus do céu, matei meus alunos. Eu vou preferir dividir isso em dois blocos. Você assiste primeiro o histórico de Darwin, ou melhor, de Lamarck, né? E antes alguns apresentadores, né, que deram suporte a esses pensadores, né, na parte ligada à evolução. E depois eu entro com o histórico de Darwin. Beleza? Vão ser dois blocos. Então vamos lá. Deixa eu puxar a minha informação aqui para compartilhar a tela. Já está basicamente tudo no gatilho. Espero que vocês curtam essa novidade aqui, que eu achei bem bacana, né? Já que nós estamos voltando ao passado, é como se estivesse dentro de uma nave espacial, voltando para o tempo, né? E mergulhando no berço da vida, que é o mar, né? A princípio, todo o processo evolutivo, né, do nosso histórico, né, é o berço marinho. Por isso que eu achei bem pertinente isso aí. Então vamos começar aqui, ó, a apresentação nossa com relação a toda a dinâmica que existe da vida, né, na sua evolução. Você tem esse tipo de GIF, né, que é apresentado aí, mostrando toda a transformação da vida, né, saindo do ambiente aquático, né, como está aí, né, e depois ele ia fazendo a conquista do ambiente terrestre até chegar na culminância da espécie humana como elemento máximo da evolução, no sentido de ter assim domínio de conhecimento e tecnologia. Então, nosso histórico é esse aí, ó. Tá, também achei bem bonitinho isso aí, embora seja uma crítica danada, né, que é como se fosse a tecnologia engolindo o homem. Essa demonstração que está aí, ela dentro da ideia evolutiva, ela está equivocada, né, porque ela mostra que a gente é descendente direto do macaco, e não é assim. Pelo menos a ideia proposta por Darwin, ele não segue esse padrão errado, né, de imagem que está sendo colocada aí como se a gente fosse um descendente direto. O que na realidade ele falou é ancestralidade, tá? Nos trabalhos dele. Então vamos começar, né, o histórico do pensamento evolucionista. Então, se a gente vai falar em história de pensamento evolucionista, existem várias variáveis que está sendo apresentada aí para vocês, né? Por exemplo, a vítima, o tecelão malhado em Moçambique, né, na parte da África, ela se torna vítima por causa de um comportamento aí malévolo, né, um comportamento que você fica até irritado, fala, pô, tem sacanagem, desculpa a expressão, mas tem sacanagem na natureza? Tem, meu filho. O que não sobra é ladrão, golpista, ações de coerção, essa coisa toda. Você vai ver essa historinha daqui a pouquinho. Mas se a gente está abrindo a pauta na discussão de ideias evolucionistas, fala assim, como é que é o pensamento evolucionista? A palavra evolução, né, se você for pensar de uma forma bem simplinha, né, é chamada transformação. Então, os indivíduos, de acordo com esse pensamento, né, falam que os seres vivos não são fixos, né? Ele tem uma dinâmica na vida que vai se transformando em função do tempo, graças a um fator que não foi explicado por nenhum desses pensadores, que não era a época deles, né, que é com relação à mutação. Isso é século XX, ok? Que é a chamada teoria sintética da evolução, que nós vamos ver mais para frente. Mas se fala em evolucionismo, a gente tem a ideia que fala assim, não, isso é trabalho de Darwin, isso é trabalho de Lamarck, essa coisa. Não, filho, não é não. Com tudo que você pode pensar de reflexão na vida, você pode colocar grego na história, porque esse negócio é antigo, tá? Desse efeito. Então,
O pensamento da parte da ideia de evolução, na capacidade de transformar os seres vivos em função do tempo, tá? É um pensamento grego, né? E que depois ele foi se firmando com o tempo, com o processo da preocupação que a ciência tem, que é demonstração. Não adianta você só falar. Você tem que ter um processo experimental para mostrar que realmente você tem vários fatos que apontam, né, como a verdade científica, que é importante você ter essa ideia, entre aspas, né, verdade científica, porque ninguém viu de fato o que aconteceu no passado, né? Mas você tem os filmes, né, históricos do planeta que são os fósseis. E a partir desses registros fósseis você consegue ter mais ou menos, fruto da sua imaginação, uma ideia do que realmente aconteceu no passado, até para tentar explicar. Mas é verdade? Não, é uma verdade fruto de uma imaginação, e até que não surjam outros fatos, né? Até que surjam outros fatos que possam reforçar a ideia, ela fica valendo como possibilidade, né? Por isso que aí é uma verdade científica, entre aspas. Aí alguém acabando de falar com vocês aí, ó. Quem onde surgiu esse pensamento é filósofo grego. E é pré-socrático, é antes de Sócrates, já anunciava a capacidade dos seres vivos sofrerem transformações em função do tempo. Tá? Quais as necessidades desse pensamento? Uma mera curiosidade humana. Graças a Deus a gente tem isso, porque isso é que faz com que a gente tenha essa capacidade, essa habilidade de questionar as coisas, não aceitar a coisa como é, mas perguntar por que que é assim, onde aconteceu isso, quando aconteceu isso, por que que é importante isso, né? O que que vai acontecer futuramente com determinado tipo de ser vivo na natureza, se ele continuar dessa forma. Então, essa busca incessante de informações, né, de conhecimento, é fruto da curiosidade humana e graças a Deus que a humanidade se move a partir dessa curiosidade, né? Tanto é que a própria disciplina, da própria área da chamada divulgadora na televisão futura, né? Ela falava que as grandes evoluções da tecnologia humana e da necessidade humana de busca de conhecimento não é a busca de resposta, mas sim a elaboração de grandes perguntas. Porque a elaboração de grandes perguntas gera um quadro, uma necessidade, né, de investigação, né, que é a curiosidade humana, e leva, então, ele à busca de novas respostas, que aumenta a sua tecnologia. Então, é bonitinha essa relação. Século XVIII teve um estudo para explicar a diversidade da espécie, já houve um empenho, né, porque essa necessidade de saber por que tem tanto bicho diferente na natureza, como explicar essa diversidade da espécie, é o cunho máximo, né, em que muitos cientistas se debruçaram para tentar explicar essa diversidade da espécie, inclusive esses pensadores aí como Lamarck e Darwin. Para você ver todo um processo, como é realmente complexo essa relação de informações no seres vivos, você tem até uma avaliação com relação ao comportamento etológico dos bichos, né? Que leva em coração isso, né? Você vê como realmente fala assim, mas como é que os bichos aprenderam isso? Né? De onde ele tirou isso? Né? A ação de coerção e chantagem entre pássaros. É ali que é exatamente o que dá a ilustração ao lado que eu falei com vocês. Você tem a vítima aqui, que é o tecelão malhado, né, que ele parece com um canarinho aqui, perfeito dele, é um passarinho africano. E você tem um safado aqui, ó, que é um cuco. A fêmea do cuco, ela é uma espécie totalmente diferente, muito maior do que um tecelão, você está vendo ali. E ela consegue imitar quase com a mesma cor do ovo, que é meio azulado, a cor do ovo de um tecelão, tá? Que também são ovos meio azulados. Só que ela é um pouquinho maior de tamanho. E a coisa mais interessante é que ela tem preguiça de chocar os ovos, então ela coloca os ovos dela para outro pássaro chocar por ela e fica fiscalizando, né? Quando o passarinho consegue perceber que o ovo é diferente e joga para fora, ela volta para o ninho, né, e quebra todos os ovos dele por vingança. Então pensa bem, cara, é uma coerção, né? É feito assim de uma ação que você até surpreende. Pô, mas existe isso na natureza? Infelizmente, sim. A natureza tem roubo, tem chantagem, essas coisas todas, que faz uma pressão, né, em cima do bicho para que realmente ele trabalhe como escravo. E é exatamente o que esse filhote do coco faz. Ele quase mata os pais de tanto trabalhar, porque ele fica o tempo todo piando para comer e os pais ficam desesperados botando toda hora comida na boca desse safado. Quando ele já está de grande, repare que ele nem cabe no ninho, né, de tão grande que ele fica. E aí, o que acontece? Quando ele já está maduro o suficiente, ele voa, vai embora e fala tchau, otários, e deixa os pais dele à deriva, né? Então eu falei, rapaz, olha que coisa maluca esse tipo de comportamento, essa diversidade de ações que estão vendo isso. Como é que eles adquiriram isso, né? Esse tipo de comportamento. Então, esse processo de estudo, né, mostra que
Os comportamentos são diversos, a ciência que estuda esse tipo de comportamento dos seres vivos é chamada etologia, né? São complexidades etológicas, também fruto, né, de acompanhamento de cada espécie, que servem como alicerces, né, como indicadores, né, das vantagens evolutivas, né, que cada ser vivo adotou para se permanecer na natureza. A primeira palavra de ordem que você tem em relação à evolução chama-se adaptação. Neste planeta é assim, se você não for adaptado, meu filho, já era. O planeta não tem dó de ninguém, ele elimina tudo. Tá? Pensamentos de Georges Louis de Leclerc tem a ver com o efeito de idade das pessoas. Fala aí, ó. A idade é um simples preconceito aritmético. Eu coloquei esse negócio aqui que muitas vezes eu falo, é uma velharia, fico estudando história, aquela coisa. Para que história? História parece coisa de museu, história é uma aprendizagem, é uma reflexão da vida, é você não repetir no futuro o que se acontece no passado. Né? Então você tem que tirar ensinamentos. Não é por isso a necessidade de você resgatar historicamente o que aconteceu, para você verificar os horrores, né, que a espécie humana foi capaz de fazer no passado, ter uma reflexão mais firme, né, mais sólida com relação a essa responsabilidade do conhecimento que você adquire, para não repetir os mesmos erros futuramente. Okay? Principalmente essas ideias, né, distorcidas a minha religião é a melhor, a minha cor é a melhor, a minha forma de conhecimento é melhor, então geram os chamados preconceitos. Então, deve-se ter esse tipo de conhecimento para adquirir uma humildade maior, né, uma humanidade maior de responsabilidade com o próximo. Por isso que é interessante. E às vezes aqui o pessoal enxerga a pessoa, né, principalmente a parte ocidental, enxerga a pessoa idosa como se fosse um peso morto, né? E torna-se preconceituoso. A pessoa é velha, você não dá conta do recado, aquela coisa toda assim, mas o tempo todo que ele trabalhou para formar seus filhos, aquela coisa toda, tem que levar em consideração. Tá? E não só em consideração, em muita consideração. No Oriente é diferente. O idoso é respeitado lá, agora no Ocidente não. Eles acham que é um estorvo. Isso tem que ser colocado em pauta. E a gente está discutindo processos históricos, né? E a pessoa às vezes tem raiva desse negócio, fala, não sei para que eu vou estudar isso. Meu filho, você aprende. É conhecimento, é a lei do planeta, é a luta pela sobrevivência e para se adaptar ao planeta. Por isso que é interessante esse assunto. Nós temos aqui, no período pré-Darwin, quer dizer, antes de acontecer a chegada de Darwin, você tem Georges-Louis Buffon, que é esse homem aqui, ó, na França. Vou dar só uma paradinha aqui rapidinho, porque esse negócio saiu do ponto de novo. Eu não sei porque ele está deslocando, esse danado. Deixa eu voltar aqui. Pronto, botei no espaço. Georges-Louis Buffon, França, Histórica Natural de Animais. Esse homem publicou 44 volumes, né? Então, quer dizer, uma série gigantesca, um trabalho de classificação de animais vegetais. Não fecha nem de longe a quantidade de informações no livro, mas já existia uma necessidade das pessoas trabalhar esse negócio e falar assim, mas afinal de contas, por que tem tanto bicho? Como é que a gente vai sistematizar isso? Porque você tem que ter esse tipo de preocupação, né? De você fazer a classificação a sistemática desses seres vivos, que é uma necessidade humana de tentar organizar a casa. Então ele cria nomenclaturas, né? O nome de espécie, nome de gênero e assim vai colocando os grupos específicos para poder trabalhar e entender melhor, né, a discussão desse bicho. Até porque os nomes são importantes, os nomes científicos, para padronizá-los. Porque por exemplo, nome regional de um pássaro que vocês conhecem muito aqui, chamado galinha pintada. Né? Uma região pode chamar galinha pintada, na outra região pode chamar de galinha da Angola, outra pode chamar de tofraco, né? Por causa do som que ele faz. E aí tem vários nomes para o mesmo bicho, e isso dá confusão. Então, quando você padroniza isso cientificamente, um nome específico para cada espécie, você sabe o que se trata, tá? A respeito do animal. Outra dica que tem nesse texto, para vocês poderem acompanhar, é você tentar decodificar. Tá? Antes, você pode até dar uma pausa em relação ao que está sendo apresentado para vocês, para poder ver o que é que pode ser colocado, né, em relação a isso. A palavra foi decodificada para você poder substituir no texto. Isso é uma forma de enlaçar vocês numa concentração maior do estudo de revisão. Tá? Então, você vai ver, toda hora, são algumas palavrinhas decodificadas que você tem que tentar dar sentido à frase. Beleza? É o estudo nosso aqui. Inicialmente, Buffon, ele era criacionista. Né? O que significa dizer isso, né, da formação? Acreditava que todos os seres vivos da natureza foram criados por intervenção divina, ou seja, Deus criou todos os animais aquáticos, rastejantes, né, e aéreos, assim como são. Como diz o
primeiro capítulo, né, no primeiro livro da Bíblia, que é chamado Gênesis. E aí fala que no quinto dia Deus criou todas as formas de vida no planeta, assim como são. Essa tradução, assim como são, dá a ideia que os bichos são fixos, né? Quer dizer, que eles não mudam. E, historicamente, à medida que foi passando o tempo, o pessoal descobriu, né, que realmente existia a presença de fósseis, e os fósseis revelam formas de vida que não tem nada a ver com relação às formas atuais que estão presentes, né, na parte contemporânea do planeta. Então, mostra que a vida realmente ela vai se transformando com o tempo, e não é a mesma coisa, não é assim como são. Então, por isso que surgiram ideias, então, controvérsias, que é o caso da evolução. Por isso que tem esse embate da ideia fixista com a ideia de evolucionista, tá? Também ele acreditava na geração espontânea, ele acreditava na abiogênese. Existia uma força vital, que essa força vital, se ele encostasse em determinados tipos de matérias na natureza, né? Ou então matéria em decomposição, poderia gerar novos seres a partir dessa força vital. Então, repara que é curioso isso, né? Na formação, falou, mas ele é um cientista, sim, mas não significa dizer que ele vai ter que acreditar em tudo ou ser totalmente ateu, né? Não vou acreditar em nada, vou fazer o que eu acreditar só puramente na ciência, também não é bem assim a coisa, né? Cada qual com a sua capacidade de aceitação ou não. Tanto é que os assuntos são colocados aqui, viu, meus meninos e meus meninos? Não significa dizer que eu estou falando a verdade, eu estou contando a história. Tá? E também não quero questionar aqui, em hipótese nenhuma, a fé de vocês, né, do que você tem. É uma questão só de você se inteirar da coisa, ter a capacidade reflexiva em relação a isso e saber a que ponto que chega um efeito de um debate, para você também não falar besteira. Né? Isso aí você tem que se inteirar mais das informações, né, para falar com que a parte mais chique do conhecimento é a eloquência na forma que você fala. Né? Você não precisa gritar, você não precisa espernear ou agredir as pessoas em relação a ter uma opinião diferente da sua. Você fala, então, se você acredita nisso, eu acredito nisso. Ele falava, porque você é palhaço, você é besta. Eu falei, eu sou besta. Só que eu não acredito no que você fala. É uma questão só de postura, sabe? Sem se irritar com as pessoas. Se as pessoas continuarem a feito agredido, cai fora. Né? Não discute com pessoas que são cabeçudas, não, que você vai perder tempo. Outra parte que levou, então, ao efeito de questionar as situações, né, de ele deixar de ser criacionista e cair na esfera evolucionista, começou com isso aí. Ó. Quando ele foi pesquisando os bichos, né, formando aquele catálogo gigantesco de classificação de animais e vegetais, ele entrou num quadro de anatomia comparada. Né? E nessa anatomia comparada, ele viu que tinha alguma coisa de irregularidade. Por exemplo, ele via patas de cachorro, por exemplo, você vê na pata de cachorro dos dedos dele, ele tem um dedo cá em cima, né? Esse dedo com uma unhazinha aqui, fala, para que serve esse dedo? Não é para nada. Na realidade, serve mais para inflamar a pata do bicho do que fazer alguma coisa útil para ele. Então, ele percebeu que existiam alguns tipos de órgãos, né, alguns tipos de estruturas nos animais que revelavam inutilidade, né? Ou seja, ele já está apontando o dedo do porco, que não serve para nada, que é aquele dedo lá em cima, a mesma coisa com cachorro e gado. Então, ele já começou a questionar, mas se os animais são frutos de criação de um Deus, que Deus é onisciente e onipotente, tá? E tudo aquilo que parte de Deus é perfeito, por que então esse tipo de dedo não funcional? Uma criação divina imperfeita? Repare que a ideia ela é um convite a você ter determinadas reflexões para mostrar, né, até que ponto as coisas realmente são verdadeiras ou são questionáveis. E o legal dessa história é que você tem a curiosidade humana e ser questionável, tá? Então ele falou, bom, então nesse caso aí não significa dizer que os bichos seguem um padrão de perfeição, né? Existem espíritos e essa imperfeição, se gera uma dúvida numa coisa, pode saber que as outras coisas também podem estar erradas, tá? Estruturas em ancestral e modificação, né? Estrutura de um processo de modificação chama-se ancestralidade. Como ocorre essa transformação, né? Por que tem tanto bicho diferente? Você vê dentro dos registros fósseis determinados animais que têm estruturas próprias, né? Mas que não guardam relação direta com os bichos, mas tem uma relação histórica, vamos dizer assim, de uma transformação como se fosse uma espécie de um escalamento, né? Fosse uma escala. Ó. Começou assim, depois foi assim, foi se transformando em função do tempo. O que leva a essa modificação de transformação, né, que é o processo evolutivo em função do tempo, é um mistério. Para aquela época, sim. Hoje se sabe que o que provoca o efeito da modificação de uma determinada espécie em função do tempo é a chamada mutação. É a mola mestre, né, a causa máxima das modificações. E nem toda mutação significa dizer que é favorável.
Ela pode ser desfavorável ou pode ser favorável. Quem vai testar se essa nova modificação que a espécie adquiriu no seu patrimônio genético é vantajosa ou não é a natureza. A natureza tem poder seletivo. Daí que entra o grande trabalho de Charles Darwin, seleção natural. Jean-Baptiste Lamarck, que é o indivíduo que nós vamos falar daqui a pouquinho, foi aluno desse homem, né? Jorge Luiz Buffon. Então vamos lá. Esse é o grande, é um dos grandes pensadores da época, né? Jean-Baptiste Monnet, que é Jean-Baptiste Lamarck. Ele foi intitulado, né, Cavaleiro de Lamarck, né, da cidade dele, recebeu condecorações, aquela coisa pelo trabalho notório que ele fez, né? Mas não teve um fim legal, não, viu, gente? Você vai ver a crueldade humana em que ponto que chega nesse caso aí. Um cara que foi condecorado, sabe? Foi todo paparicado, aquela coisa toda. Teve um final triste, né, na vida dele. Esse segundo modelo que está sendo colocado, essa imagem dele com a cabecinha dele em cima da girafa, é um modelo didático, um livro que ele nunca foi citado isso nos trabalhos, tanto de Darwin como de Lamarck, a respeito de por que as girafas têm um pescoço tão comprido. Tá? Isso foi usado como um critério de ilustração didática, como seria o pensamento de Lamarck. Rapidamente falando, Lamarck ele tinha duas leis que ele acreditava, foi a grande citação do trabalho dele. Lei do uso e do desuso. Quanto mais você utiliza um órgão, mais ele se desenvolve. Quanto menos você utiliza o órgão, mais ele se atrofia. É igual o problema de ordem muscular. As pessoas que ficam constantemente malhando a musculatura acaba crescendo. Então é a lei do uso. Tá? Mas vamos considerar que o cara quebrou uma perna e ficou muito grave na perna, não utiliza ela mais, as pernas então atrofiam. Tá? Então é a chamada área do desuso. Quer dizer, aquilo que você utiliza desenvolve, e aquilo que você não utiliza tende a um atrofiamento. E pode até futuramente desaparecer, a depender da situação. E isso foi citado para vocês no que a gente chama de órgãos vestigiais. A tendência dele é desaparecer em função do tempo. Já foi citado isso na aula passada. Tá? Então, a girafa foi colocada como um exemplo disso. De tanto ela usar, né? Como a girafa vive em ambientes de savana, que às vezes tem o chão que seca, não tem como ela pastar, então ela faz uso dos galhos das árvores. Então, como às vezes ficava muito seco a parte do chão, ela pastava em cima dos galhos das árvores e forçava o pescoço constantemente para cima para pegar folhas cada vez mais altas. Então, esse ato contínuo desse esforço, tanto das pernas para subir na árvore, para poder se alongar mais ainda, então esse sistema de alongamento que ele fez, se tornou um gigante da natureza em função do tempo, a ponto de ele ter 5,5 metros e meio de altura. Parece um poste ambulante, de tão grande que ele é. E a girafa, nesse sentido, né, devido a esse esforço que ele fez contínuo, ele passou isso, então, para gerações futuras, né, chamada herança dos caracteres adquiridos, ou seja, aquilo que ele desenvolveu em vida, ele conseguiria passar isso para os filhotes, né, para os seus descendentes. Seria esse o princípio da segunda lei dele, que é a herança dos caracteres adquiridos. Ele foi o primeiro naturalista a propor os chamados mecanismos de evolução, que são essas duas leis que eu passei para você, que são derivadas dele, do trabalho dele. Lei do uso e do desuso, lei da herança dos caracteres adquiridos. Tá? Primeiro indivíduo a usar o termo biólogo, graças a Deus, porque antigamente o pessoal, toda pessoa que mexia com seres vivos era chamada naturalista. Então, se eu tivesse esse título, eu vou te contar, você me sentiu o cara pelado no meio da praia, beleza, sou natural. Não me senti muito confortável com esse título, não. Ainda bem que surgiu o título biólogo. Tá? As variações dos organismos eram feitas de modo gradual ao longo de várias gerações. Isso é interessante que ele é uma citação do trabalho dele, né? Que ele acreditava que os seres vivos se transformam em função do tempo como se fosse uma escala, como se fosse uma escada com rumo à perfeição. Ele acreditava que todo o processo evolutivo levava o animal a uma perfeição onde ele está muito bem adaptado ao ambiente que ele está sobrevivendo. E na história, sabe-se que você nem sempre todo um processo de modificação de uma espécie leva ele a alguma perfeição. Isso foi um contraposto de Darwin, né? Quando ele falou que realmente o que vai realmente determinar, né, se o bicho está apto ou não a sobreviver naquele determinado local, né, quem vai selecionar de fato é a própria natureza. A descendência, então, herda as estruturas adquiridas pelos genitores. Isso é o que ele está falando. Tudo aquilo que ele desenvolveu em vida, ele poderia passar para os seus descendentes. Ele herda, né, as estruturas adquiridas. Então, grosseiramente falando, é como se fosse assim. Se você tiver um cara que malha na academia, vira um patola de primeira. E outra menina também que chega lá, malha e vira uma patolona de primeira. Então, os dois são bem dobrados.
Então, de acordo com ele, como eles desenvolveram essas estruturas, né, ao longo da vida, e se tivessem os dois se namoram ali dentro e passa a ter um filhote, o filhote dele, quer dizer, o filho desse pessoal seria também patola, nasceria já patolinha, né, dos efeitos. E a gente sabe que isso não acontece. Tanto é que existe uma experiência que fala, né, que eles cortaram os rabos de determinados ratinhos de laboratório por mais de 30 gerações e toda vez que nascia o nosso filhote, nasciam com um rabo. Então, o que foi, vamos dizer assim, adquirido, mesmo que ele acabou de nascer, cortou o rabinho, quer dizer, ele já cresceu sem rabo. Né? Então, nesse caso, assim, o material nunca desaparecia. Né? Toda vez que ele tinha o acasalamento, sempre nasciam novos filhotinhos com rabo. Então, foi uma demonstração mostrando que existe uma ideia equivocada, né, do trabalho dele, da chamada herança dos caracteres adquiridos. O que ele adquire em vida, normalmente, não é passado. Você vê, é como se imaginar assim, eu vou tatuar um braço e meu filho vai nascer tatuado, não é? Não delira. Né? Então tá lá. O trabalho máximo que ele teve foi filosofia zoológica. Ele citou as ideias máximas do trabalho dele e uma filtragem em relação ao que ele conseguiu captar, né, das informações e reflexão a respeito da história da transformação dos seres vivos. As mudanças nos seres vivos obedecem às leis naturais e não a intervenções de vida. E aí começou a bagaceira. Como ele começou a fazer esse tipo de demonstração, né, bem clara, negando a participação de Deus na história da formação da vida, a Igreja Católica entrou de solo em cima dele. Não só a igreja, todas as igrejas. Todos os tipos de religiões, aquela coisa toda, começou a perseguir, começou a chamar ele de anticristo, né? De uma pessoa herege, aquela coisa toda. Ele começou a sofrer as pressões. E esse é o grande problema que vocês vão ver futuramente, né? Do que aconteceu com esse homem. Então a coisa não foi boa para o lado dele, não. Tá? Você tem esse pássaro aqui, por exemplo, chamado Jassanã. Né? O Jassanã é um exemplo clássico dele, né, de como é que Lamarck explicaria esse tipo de pássaro com esse tipo de perninha compridinha e mais os dedos tremendamente longos. Porque esse pássaro, ele tem uma necessidade, né, de ver com um pouquinho mais de distância os peixinhos na água. Então, se ele fosse muito encostado, não dá para ver os peixinhos aqui passando perto dele. Então, ele mantém-se uma determinada altura, essa altura dele afasta ele ficar permanentemente molhado, né, porque as pernas dele, ele sendo pernaltas desse jeito, afasta o corpo dele na água, então não há diminuição de temperatura. Aumenta a capacidade visual dele, ter um campo de captura de peixe melhor. E outra coisa, ele anda em cima das plantinhas aquáticas, ele tem uns dedos compridos pra caceta. Então, de acordo com a explicação de Lamarck, criou-se uma necessidade de ele ter que afastar da superfície da água, tornando-se mais pernota, e também a necessidade de ter dedos mais longos para ele poder apoiar nas plantas e não afundar. Tá? Essa necessidade de transformação, né, criado no ambiente aquático que ele utiliza para sobreviver e fazer o seu ritual de caça, aquela coisa toda, é que foi passado depois para os seus filhotes ao longo das gerações, tornando esse bichinho assim pernalta. Essa seria a explicação dos trabalhos de Lamarck, né? Lei do uso e do desuso, né? De tanto forçar as pernas para ele poder afastar do ambiente, foi se tornando cada vez mais pernalta, e os dedos mais longos para ele poder esticar como se fosse uma espécie de uma raquete, né? E poder pisar no chão e essa aderência distribuiu o peso dele e, consequentemente, ele não afundar. E como ele adquiriu essa vantagem, né? Ele passou isso, então, ao longo das gerações, e aí foi perpetuando esse tipo de característica morfológica dessa ave aqui. Aqui tem um desenho equivocado, olha. Vamos, estica o seu pescoço, girafa. Só assim vou provar minha teoria. A imagem do cara aqui não é a imagem de Lamarck, aqui é de Darwin. Então o cara trocou essa ideia, né? A necessidade de usar constantemente o pescoço para poder pastar folhas mais altas, né? Fez com que o pescoço dele esticasse em função do tempo, criando uma necessidade de adaptação local. Okay? Só que o desenho aqui, isso aqui não é Darwin. É um desenho equivocado. Tá lá. A teoria de Lamarck teve maior precisão depois de 1800, que ele foi reunindo mais informações para poder embasar as ideias dele. Né? E aí vem as ideias dele. Passa de uma teoria essencialista, ele acreditava que as espécies eram imutáveis, portanto, ele tinha o mesmo princípio de Buffon, né, que era criacionista, para a transmutação das espécies, ou seja, as espécies se transformam em função do tempo, e isso leva à criação da sua teoria, a teoria da evolução das espécies. Lamarck chega à sua consideração acerca dos caracteres adquiridos, partindo de dois fundamentos que são os seguintes. Então vamos ver quais são os fundamentos dele. Tendência dos seres para um melhoramento constante rumo à perfeição. Isso é a primeira coisa engraçada, é assim interessante, né, que para falar nele, ele acreditava que toda a transformação do ser vivo era
e era tendencioso para que ele ficasse perfeitamente adaptado à natureza. E muitas vezes isso em prática não acontece. Tá? Às vezes, aí fala, pô, mas por que não acontece? Porque eles estão sujeitos à mutação. Essa palavra mutação não pertence em hipótese nenhuma nem ao tempo de Lamarck, nem ao tempo de Darwin. Isso é século XX. Eles estão lá no século XVIII, século XIX, então, pelo amor de Deus, não vai falar que é a mesma coisa que não é não. Tá? Um aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos ao mais desenvolvidos. Esse aumento dessa complexidade chama-se herança dos caracteres adquiridos. Tá? A lei do uso e do desuso é conjugada à transmissão dos caracteres adquiridos, provoca os desvios na chamada linhagem evolutiva. Todo aquele que conseguiu, então, adquirir essa informação, né, do trabalho, né, que está sendo feito em prol de uma necessidade de adaptação ambiental. Repare que ele cria, ele é um dos elementos que acreditava que a natureza cria uma necessidade de transformação e os seres vivos, então, se esforçam para se adaptar frente a essa necessidade. Né? E Darwin falou que isso aí para Darwin era um absurdo. Ele falou que a natureza não tem poder criador, a natureza tem poder seletivo. Então, quem é que cria? Ele falou, não sei. Ele perguntou assim, o que faz esse vírus se transformar? Ele falou, não sei. Mais para frente, provavelmente, eles descobrem isso. Porque depois, mais para frente, se falou em DNA, em RNA, em mutação gênica, em herança, em genética. No período não tinha genética. Não se sabia nada sobre célula, como é que funciona o núcleo da célula, o que é um cromossoma, principalmente a palavra mutação. Então, isso não pertence ao tempo dele. Por isso que tinha limitações, né, nesse efeito aí. No trabalho de Lamarck, Lamarck personificou as ideias pré-darwinistas. Então, repare que Darwin, ele não, apesar de ele ser chamado aqui, que vocês vão ver futuramente, de pai da evolução, da ideia que ele gerou tudo. Mentira. Ele já tinha paralelos de comparação, né, de ideias que ele absorvia no trabalho dele, mas que deu ajustes, né, científicos para que realmente ele ficasse uma ideia mais adequada dentro da ótica personal de cada indivíduo ali, para que ele ficasse mais embasado. Mas ele teve, então, muita influência em cima dos trabalhos de Darwin, principalmente a palavra adaptação, né, os efeitos dele sobre a evolução. Foi ele quem, de fato, introduziu o termo biologia das ações dele. E ele também introduziu o homem nessa linha evolutiva, que foi, a princípio, não comentado por Darwin. Por que esse tipo de cuidado? Né? Porque, na realidade, Darwin foi um pouco mais esperto. Na realidade, é assim, se for falar grosseiramente, fala assim, ele foi mais medroso, né? Mas é um medo cauteloso. Não chamo nem de medo, chama-se cautela. Primeiro porque a esposa de Darwin era muito religiosa. Teve uma cacetada de filhos, né? Então, teve 10 filhos, 3 morreram, ficaram com 7. Então, é uma família relativamente numerosa. Sabia que a galera, né, se mexesse com linhas de pensamento corriqueiro com relação à parte da igreja, se ele entrasse nesse esquema de afirmar que a evolução humana, né, segue o mesmo princípio evolutivo e que não tem interferência divina, aí não sei. É chamado de anticristo, é o próprio diabo que está na Terra, aquela coisa toda, a história se repete. Então, ele foi mais assim, pisar nos ovos, essa coisa foi mais criterioso, né? Ele não foi muito afobado. E já o Lamarck não, Lamarck foi assim, peitou logo, e vamos, se tem que falar, vamos falar mesmo. Se os animais seguem, se os seres vivos seguem esse mesmo princípio de adaptabilidade, isso também se aplica ao homem, né? E aí a igreja foi em cima de Lamarck, chamando ele de anticristo, aquela que então, sofreu todos os embates, né, em relação à história dele, de pressões, né, dentro da sociedade. Graças ao seu trabalho sobre os moluscos da Bacia de Paris, ficou convencido da transmutação das espécies, ou seja, as espécies sofrem transformações em função do tempo, e desenvolveu a chamada teoria da evolução, apresentada em público em 1809, nos trabalhos dele chamados Filosofia Zoológica. Isso aqui é uma foto bonitinha de molusco, né? De caracóis encontrados em Paris, todo coloridinho, essas conchas aí. Então tá lá. Qual o pensamento de Lamarck sobre a evolução? Então, a máxima dele é essa aqui, ó. Lamarck acreditava que, como o ambiente terrestre sofre modificações constantes, né? Repare que no primeiro passo ele era assim, depois ele foi se transformando, foi formando o solo, permitiu o surgimento de pequenas plantas no solo que é raso. Com o passar do tempo, esse solo foi se tornando mais profundo e permitiu modificações das plantas para aportes maiores, até que o solo foi se tornando cada vez mais profundo e, consequentemente, permitiu a formação de grandes florestas. Aí ele falou assim, bom, se o planeta ele é dinâmico, se a natureza é dinâmica em transformações em função do tempo, por que os animais têm que ser fixos?
Primeira questão. Né? Porque se a natureza é dinâmica, os animais obrigatoriamente teriam que acompanhar essa modificação para estar apto a sobreviver naquela área que está modificando. Né? Então, por isso que ele fala, como o ambiente terrestre sofre modificações constantes, as suas alterações estruturais forçam os seres vivos aqui nele a se transformarem também, tá? Para se adaptarem ao novo meio. É o ambiente que induz os organismos a se modificarem. Essa é a citação, esse é o resumão, né, desse quadro aí que está sendo colocado para vocês, que é a referência máxima, é o fritar máximo dela de introdução do que é essa modificação que vai acontecer em função do tempo. Tá? Então, a natureza tem poder criativo. Quando foi questionado isso para Darwin, ele falou: a natureza não tem poder criativo, nem tem poder seletivo. Nós vamos discutir depois disso aí mais para frente. Tá? Muito bem. Lamarck foi acometido, então aí começa o final triste de Lamarck. Né? Lamarck foi acometido com uma cegueira progressiva, né? Essa imagem ao lado aqui foi colocada para ele. Outro caso impressionante foi esse aqui. Suas ideias foram rejeitadas no meio científico, devido exatamente a vários tipos de pressões, principalmente de ordem religiosa. E o que aconteceu de mais impactante na história desse homem foi isso. Ele morreu como um indigente abandonado na rua, na total miséria. Então, o final dele foi muito trágico, né? Para um homem que realmente discutiu, abriu brilhantemente informações a respeito da capacidade dos seres vivos sofrerem modificações em função do tempo, né? Serviu de referência para muitos pensadores, inclusive para Darwin, e teve, lamentavelmente, esse final, né? Como um mendigo máximo, abandonado nas ruas da França. Né? Perdeu o título, perdeu tudo. Morreu como indigente na total miséria. Então foi muito cruel esse fim dele aí. Tá? Aí nós vamos entrar bonitinho nesse quarto que vocês estão vendo aqui, ó. No segundo bloco, vamos dar uma paradinha aqui para não ficar muito extenso. E agora vamos a uma história mais comprida de todos, que é com relação à história de Darwin. Show de bola, né? Nós vamos apresentar daqui a pouquinho isso para vocês, que é o bloco 2. Eu vou dar uma paradinha aqui para que realmente a gente possa se preparar, né, para essa história desse homem também, que realmente é brilhante, que fez grandes transformações, né, de procedimento e divulgou a parte da ciência, né, a forma reflexiva, de uma forma bem didática. Ele era muito didático também nessa coisa. Então, daqui a pouquinho a gente volta para mostrar para vocês a beleza do trabalho desse homem aqui também. Ok? Então, meninos, daqui a pouquinho eu volto. Nós vamos falar sobre o bloco 2, né, que é a relação histórica de Darwin. Espero que vocês apreciem isso. Seguem o livro, a parte do estudo dirigido que eu passei para vocês, né, da ação em sala. Eu posso mais tarde passar para vocês os capítulos que estão referentes do livro didático, né, para que tenha referência também para a parte de estudo e complementar. Se possível também, é bom vocês terem um resumo bem bacana disso em relação aos grandes mentores, os grandes mestres também que tem na parte do YouTube, né, como professor Kennedy Ramos, o professor Paulo Jubilu, o professor Guilherme, e entre outros que também são fantásticos, ali, que dão uma história bem interessante, né, de embasamento e de uma sistematização de estudo que fica legal para vocês se prepararem para o Enem. Esse assunto é show de bola no Enem. Então é muito bom que vocês prestem atenção, né, e estudem, sempre revisem esse assunto quando for possível. Então, daqui a pouquinho a gente volta para que a gente dê continuidade para falar sobre os trabalhos de Charles, beleza? Se cuidem, daqui a pouquinho eu volto. Beijo, beijo.